Então, queridos alunos, continuando a parte do reino Animalia, a gente dá sequência nos quinidários. Então, quinidários antigamente eram chamados de selenterados. Hoje esse nome já não é usado mais, né? Já partiram para os quinidários mesmo. Então, os quinidários a gente já vai ter formação de tecido, órgãos e início de formação de sistemas. Eles são aquáticos, predominantemente marinhos, né? A gente vai encontrar espécies que são livres nadantes e espécies que são fixos, né? Que podem formar colônia. Sua simetria é radial, né? Nos poríferos a gente não tinha simetria nenhuma, né? Mas nos quinidários a simetria é radial. Eles possuem um nicho variado, né? E são protostômios. Lembra lá da aula de embriologia? Então o arquêntero ele vai originar primeiro no blastóporo a boca. A estrutura dos quinidários. Eles têm uma abertura que a gente chama de boca e ânus. Essa abertura tanto serve para a boca quanto serve para a função do ânus, então, mas como são protostômios, essa abertura então ela recebe o nome de boca, embora ela também tenha a função de ânus. Tá? Ele tem uma cavidade gástrica, né? Fazendo uma analogia, o nosso sistema seria o nosso sistema digestório, né? Que vai da boca até o ânus, com estômago, intestino, né? E tem uma parede corpórea. Esses organismos eles são diblásticos, eles possuem duas camadas de células, que são as células epidérmicas e as endodérmicas. Né? Na camada epidérmica ela tem uma camada de células, né, gelatinosa lá, que é chamada de mesogleia, que vai formar a gastroderme. Esses organismos têm um mecanismo sensitivo neuromotor, então eles estão caminhando para a formação de um cérebro, né? Mas os quinidários só têm ainda neurônios. E a estrutura principal, né, que dá o nome ao grupo, né, quinidários, é o quinidocisto, que é uma célula que vai estar relacionada à defesa e captura de alimentação pelos quinidários. Essa célula ela tem um nematocisto, que é essa cápsula aqui. Ele tem aqui um cílio, né, que é o cílio sensorial, que é o quinidocílio. E ele tem esse filamento urticante aqui, ó. Então, quando o animal, um peixe, qualquer outro ser vivo esbarrar nesse cílio, ele dispara e esse opérculo, que é uma tampa, ela se abre e então é ejetado esse tubo urticante. Então, nesse tubo carrega uma substância urticante que em alguns animais ele vai causar paralisia, né, como nos peixes, e como nos seres humanos ele vai causar algumas queimaduras, né? Então aqui a gente tem a estrutura polipoide e a estrutura medusoide, né? O pólipo ele é fixo no substrato e a medusa é livre nadante. Ela parece, né, assemelha a um guarda-chuva aberto. Então aqui a gente pode ver a ectoderme, que é a camada exterior de células, a mesogleia e aqui a endoderme. A mesogleia seria, né, uma gelatina de células aqui. E na medusa a gente tem essa mesogleia limitada pela parte da endoderme. Então a mesogleia estaria entre a ectoderme e a mesoderme. Então a gente tem dois tipos básicos de quinidários, que são os pólipos e as medusas, ou alfarrecas.
O pólipo ele tem o corpo tubular, ele tem duas extremidades, uma extremidade é fechada e fixa, e a outra extremidade é aberta, né, que é o orifício que a gente chama de boca. E ao redor dessa boca ele tem tentáculos, como a gente pode ver aqui. Então ele tem essa parte fixa e fechada e tem essa estrutura aberta aqui, que é a boca. E aqui estão os tentáculos ao redor da boca, porque são os tentáculos que são responsáveis por trazer o alimento até a cavidade gastrovascular para ocorrer a digestão. Então a gente tem uma digestão extracelular e depois tem uma digestão intracelular. Na medusa, então, o corpo é em forma de guarda-chuva e a medusa é meio gelatinosa, né? Vai ter boca e ao redor da boca os tentáculos. Então aqui a gente tem a medusa, então o corpo dela é meio gelatinoso, né? E aqui tem os tentáculos ao redor da boca para poder trazer o alimento até a boca. Os quinidários eles têm 4 classes, né? Então a gente tem a hidrozoa, que é o predomínio de pólipos, embora a imagem aqui seja de uma medusa, né? Mas o predomínio dele é de pólipos. A gente tem uma espécie chamada de hidra, que são as únicas que vivem em água doce, né? São as hidras. A maioria deles é marinho, como eu falei, né? E a gente tem então as livre-nadantes, que são as caravelas ou as obélias. Aqui é uma foto de uma caravela, né? Eles têm pequeno porte e podem viver isolados ou formam colônias. Como a caravela é uma colônia, ela acaba tendo um tamanho maior em relação ao restante da classe hidrozoa. Então, isso aqui é um aglomerado de medusas, né? É um aglomerado de quinidários que forma essa estrutura gigante aqui, que é a caravela, e ela é altamente perigosa. A outra classe é a Siphozoa, tá? Então essa aqui eu tenho um predomínio de medusas, né? Então aqui eu tenho uma água-viva, uma das maiores água-vivas do mundo. Tá aqui dando para ver o nadador aqui ao redor dela, né? Então, a Siphozoa apresentam medusas que possuem essa mesoglés gelatinosa, né? Essa parte, igual a gente viu na outra foto, lá interna dela é gelatinosa. E elas podem viver isoladas ou em grandes grupos, né? Como vê no filme do Procurando Nemo, né? A hora que aquela peixinha azul maluca passa lá no meio. Então você vê que existem várias, né, águas vivas navegando juntas. E apesar dela ter uma propulsão, elas são levadas pela corrente marinha. Aqui a gente tem a cubozoa, o próprio nome já fala, né? A sua ombrela em formato de cúbico. Elas são muito pequenas, né? E são encontradas no Oceano Pacífico e no Oceano Índico, mais precisamente. E essas cubozoas em contato com seres humanos, elas podem causar graves acidentes. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Uma espécie, a Carukia barnesi. Essa espécie que está aqui, linda por sinal, só que ela é muito perigosa. E ela é quadradinha mesmo, parecendo um cubo. E por último a gente tem a Anthozoa, que é uma classe mais numerosa, né? E eu tenho predomínio de pólipos e corais. Não existem nessa classe, a Anthozoa, as formas medusoides. Então aqui eu tenho um pólipo e aqui eu tenho os corais que formam essa classe Anthozoa. Os quinidários podem se reproduzir assexuadamente, por brotamento, ou sexuadamente, por formação de zigoto. E também tenho um outro tipo de reprodução que é chamado de metagênese ou alternância de gerações, em que eu tenho uma fase sexuada e uma fase assexuada.
Na fase sexuada a gente tem os medusoides, na fase assexuada a gente tem a polipóide. A gente vai ver as imagens agora, vai dar uma claridade. Então aqui eu tenho a medusa troca a gameta, forma a larva, que é chamada de plânula. Essa larva nada, se fixa ao substrato, forma a cifístoma, que é essa estrutura aqui. Essa cifístoma começa a sofrer umas fragmentações, né, que é chamada de estrobilização, que são divisões transversais. Essas divisões elas são chamadas de éfiras, que são as medusas imaturas. Então essas éfiras são liberadas, ocorre o seu desenvolvimento, né, o seu amadurecimento e forma as medusas. Então essa aqui é uma reprodução sexuada das medusas. Aqui eu tenho o brotamento. Então esse aqui é uma hidra, né? Aqui nessa região ocorreu uma junção de células, começou a liberar um novo indivíduo aqui, né? Um broto. Esse broto pode ficar associado à hidra para formar a colônia, ou ele pode se separar e formar um novo indivíduo sozinho. E por fim a gente tem a metanogênese, né, que é uma alternância de gerações. Então nos gonozoides são liberados as medusas, né, então aqui as gônadas vão dar origem às medusas. Essas medusas vão liberar os seus gametas, né, o óvulo e o espermatozoide. Esses gametas vão se juntar, formar o zigoto. Esse zigoto começa a se dividir por mitose, né? Lembrando que mitose é para desenvolvimento do corpo e meiose para formação de gametas. Então essa larva, chamada de plânula, se fixa no substrato, forma um pólipo. Esse pólipo então vai dar origem a uma colônia, sendo que uma parte desse pólipo ele vai dar origem às medusas. Então eu tenho aqui uma fase sexuada e uma fase assexuada, que é a fase do pólipo que vai se dividindo, né, e vão formando outras estruturas. Essa estrutura é chamada de gastrozoide porque essa estrutura ela vai ter a função de alimentar toda essa colônia, né? Ela, através dos pólipos aqui que vão capturar, dos tentáculos, desculpa, que vão capturar as presas e trazer aqui para a gastroderme, né? Vai ocorrer a digestão e vai ser passada por difusão para as outras células dessa colônia madura aqui. Então eu tenho uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada na parte polipóide. E a gente finaliza então quinidários e os